Imagine que a realidade que você enxerga todos os dias não passa de um teatro de sombras projetado por telas brilhantes e notificações incessantes, onde a verdade é frequentemente obscurecida pelo ruído digital. Vivemos em uma era onde o silêncio se tornou um artigo de luxo e a ansiedade é a trilha sonora constante de uma existência frenética, sufocada entre o concreto das grandes cidades e a busca desesperada por validação virtual. Mas e se a chave para escapar desse labirinto mental e evitar o colapso existencial não estivesse em novas tecnologias, mas enterrada sobre as ruínas de civilizações passadas? Esta não é apenas uma reflexão teórica, é um manifesto de sobrevivência para a alma exausta que busca respirar fora da caverna contemporânea. Prepare-se para questionar o que é real e descobrir como ferramentas milenares podem desmantelar as ilusões do cotidiano, transformando a filosofia antiga em uma arma afiada e indispensável contra o sofrimento desnecessário dos tempos modernos. Caminhamos por avenidas de concreto e vidro que se erguem como monumentos à nossa própria ambição, mas é no silêncio ensurdecedor de nossas mentes que a verdadeira batalha é travada. A arquitetura das grandes metrópoles, com seus arranha-céus que desafiam a gravidade e suas luzes que jamais dormem, reflete perfeitamente o estado interior do ser humano contemporâneo. Grandioso por fora, mas estruturalmente comprometido por dentro. Não estamos apenas cansados, estamos saturados. A exaustão que sentimos não é meramente física, resultado de horas extras ou do trânsito caótico, mas uma fadiga ontológica, um desgaste do próprio ser que esqueceu como existir sem estar conectado, performando ou consumindo. Ao observarmos a estrutura da nossa rotina, percebemos que a caverna de Platão não é mais uma alegoria distante escrita em pergaminhos empoeirados, mas a descrição mais precisa e cirúrgica da nossa realidade imediata. No entanto, a caverna moderna passou por uma reforma sofisticada. As correntes de ferro que prendiam os prisioneiros pelo pescoço e pelas pernas foram substituídas por algo muito mais sutil e, por isso, muito mais perigoso: a conveniência e a dopamina. Não somos mantidos prisioneiros pela força bruta, mas pela sedução de telas de alta resolução que nos prometem um mundo, enquanto nos roubam a experiência direta dele. O fundo da caverna, onde as sombras eram projetadas, agora cabe na palma da nossa mão. O brilho azulado dos dispositivos móveis tornou-se a fogueira ao redor da qual nos reunimos, não para contar histórias reais ou compartilhar calor humano, mas para observar um desfile interminável de simulacros. O que vemos rolar em nossos feeds de notícias e redes sociais são as sombras modernas, recortes editados de vidas perfeitas, indignações fabricadas, sucessos inalcançáveis e verdades diluídas em opiniões rasas. A tragédia não é apenas que olhamos para as sombras, mas que passamos a acreditar que elas são a única realidade possível, investindo nossa energia emocional, nosso tempo finito e nossa saúde mental em reagir a projeções que não possuem substância. Essa confusão entre o mapa e o território, entre a imagem e o objeto, gera uma dissonância cognitiva que alimenta a ansiedade crônica do nosso tempo. Vivemos em um estado de alerta constante, uma hipervigilância projetada para detectar notificações, mas incapaz de perceber o próprio fôlego. A filosofia, nesse contexto, deixa de ser um exercício acadêmico de memorização de datas e nomes para se tornar uma ferramenta de urgência, um martelo capaz de quebrar o vidro da ilusão. Quando Platão descreveu a ascensão dolorosa do prisioneiro que se liberta, ele nos alertou que a luz da verdade, a princípio, fere os olhos. Sair da caverna digital dói. Dói porque exige que admitamos que grande parte do que valorizamos, perseguimos e defendemos não passa de poeira luminosa. O silêncio, que deveria ser o estado natural de repouso da mente, tornou-se um artigo de luxo inacessível, ou pior, um abismo aterrorizante. Fugimos do silêncio porque, na ausência do ruído externo, somos forçados a ouvir o eco de nossas próprias inquietações. É muito mais fácil preencher o vazio com podcasts, música, vídeos curtos e manchetes sensacionalistas do que encarar a nudez da própria existência. A distração tornou-se nossa anestesia preferida, permitindo-nos navegar pelos dias sem nunca realmente tocar a vida. A validação virtual atua como o titereiro que manipula as formas atrás do muro. Nossa autoestima, antes construída sobre a solidez do caráter e das ações virtuosas no mundo real, agora flutua ao sabor de algoritmos opacos. Entregamos a chave da nossa felicidade a estranhos invisíveis, permitindo que números e métricas definam o nosso valor. Essa terceirização da aprovação é a antítese da liberdade. Enquanto acreditarmos que a realidade é aquilo que é medido, quantificado e exibido nas vitrines digitais, permaneceremos acorrentados, confundindo a popularidade com a virtude e a visibilidade com a verdade.
É necessário, portanto, uma expedição audaciosa para dentro de si mesmo, um movimento de contracultura que desafia a inércia do coletivo. A filosofia antiga nos convida a questionar a natureza dessas sombras. O que é de fato real? O prazo que tira o seu sono é uma ameaça real à sua integridade física ou apenas uma projeção do medo do fracasso? A opinião de alguém que você nunca viu sobre a sua vida tem peso material ou é apenas um ruído fantasmagórico? Ao aplicarmos o questionamento socrático e a análise platônica ao nosso cotidiano, começamos a ver as falhas na Matrix. Percebemos que a ansiedade muitas vezes não nasce dos eventos em si, mas da nossa interpretação distorcida deles, amplificada pela câmara de eco da tecnologia. A caverna contemporânea é confortável. Ela tem ar-condicionado, entretenimento infinito e a ilusão de conexão global. Mas é um conforto estéril que atrofia a alma. A verdadeira vida, aquela que pulsa com significado e propósito, acontece fora desse ciclo hipnótico. Ela reside na textura áspera da realidade, nos encontros não mediados por telas, na aceitação da imperfeição e na coragem de estar presente, inteiramente presente, no agora. A busca por uma vida consciente não é uma fuga para as montanhas, mas uma reocupação do próprio espaço mental, expulsando os invasores digitais e retomando a soberania sobre a própria atenção. Essa jornada de despertar exige que reavaliemos o conceito de progresso. Fomos ensinados que a inovação tecnológica é sinônimo de evolução humana. Mas se essa tecnologia nos torna mais ansiosos, mais fragmentados e menos capazes de contemplação, estamos de fato evoluindo ou apenas acelerando em direção ao abismo? A sabedoria não está no acúmulo de informações. Vivemos na era da informação e, paradoxalmente, nunca estivemos tão desorientados. A sabedoria está no discernimento, na capacidade de separar o sinal do ruído, o essencial do supérfluo, o eterno do efêmero. As pedras antigas de Atenas, embora desgastadas pelo tempo, sustentam verdades que os arranha-céus de vidro jamais poderão conter. Elas nos lembram que a condição humana, em sua essência, permanece inalterada. Nossos medos, desejos e a busca por sentido são os mesmos daqueles que caminhavam pela ágora milênios atrás. A diferença é que eles olhavam para as estrelas e para dentro de si, enquanto nós olhamos para baixo, para o brilho artificial que carregamos nos bolsos. Reconectar-se com essa tradição filosófica não é um ato de nostalgia, mas de sobrevivência. É buscar no passado as plantas arquitetônicas para reconstruir uma interioridade que foi demolida pela pressa e pela superficialidade. Ao desmantelar as ilusões que regem o cotidiano, percebemos que a realidade vendida pela sociedade de consumo é, na verdade, uma narrativa cuidadosamente construída para gerar insatisfação. A economia da atenção depende da nossa infelicidade. Ela precisa que nos sintamos incompletos para nos vender a próxima solução, o próximo upgrade, a próxima experiência. A filosofia age como um antídoto contra esse veneno, lembrando-nos que a plenitude não é algo que se adquire, mas algo que se cultiva. É um estado de ser, não um destino de ter. O primeiro passo para sair da caverna é a dúvida. É o momento em que o prisioneiro olha para as sombras e suspeita que há algo mais. É o instante em que você desliga a tela e sente o peso do silêncio, não como uma ausência, mas como uma presença que convida ao diálogo interno. É a percepção de que a vida não examinada, como diria Sócrates, não vale a pena ser vivida, e que a vida examinada através de filtros digitais é uma vida falsificada. A coragem para enfrentar a luz do sol, para ver as coisas como elas realmente são, com toda a sua beleza crua e suas dificuldades inerentes, é o ato mais revolucionário que podemos realizar hoje. É a recusa em ser um espectador passivo da própria existência e a decisão de assumir a autoria da própria narrativa, guiada não pelas tendências do momento, mas por princípios que resistem ao teste do tempo. Ao assumir essa autoria, deparamo-nos com a ferramenta mais potente e subutilizada da caixa de ferramentas humana, a capacidade de construir uma cidadela interior inexpugnável. Se a arquitetura externa molda o horizonte das nossas cidades com aço e vidro, a filosofia estoica nos convida a ser os arquitetos de uma estrutura muito mais vital, aquela que abriga a nossa consciência. Não se trata de erguer muros para nos isolarmos do mundo, mas de estabelecer fundações tão profundas que nenhum terremoto externo, seja uma crise econômica ou uma notificação incessante, possa abalar a estrutura do nosso caráter. Aqui entramos no coração pulsante do estoicismo,
não como uma resignação passiva, mas como uma estratégia ativa de engajamento com a realidade. A dicotomia do controle, pedra angular desse pensamento, surge como um divisor de águas na mente moderna saturada. Imagine por um instante a quantidade de energia psíquica desperdiçada diariamente na tentativa fútil de controlar o incontrolável. Ficamos obcecados com a opinião alheia, com o fluxo do trânsito, com as instabilidades políticas ou com o simples capricho dos algoritmos que decidem o que vemos ou deixamos de ver. Os estoicos, com uma clareza cirúrgica, nos lembram que existem apenas duas categorias de eventos: aqueles que dependem de nós e aqueles que não dependem. A angústia contemporânea, essa vibração constante de ansiedade que permeia os escritórios e os lares, nasce quase inteiramente da nossa recusa em aceitar essa distinção. Tentamos domar o oceano com as mãos, enquanto negligenciamos o barco que somos capazes de pilotar. O que depende de nós são nossos julgamentos, nossos impulsos, nossos desejos e aversões. Em suma, tudo o que é obra da nossa própria mente. O corpo, as posses, a reputação e os cargos públicos são externos, são como o clima. Podemos nos preparar para eles, mas não podemos decretar se fará sol ou chuva. Ao internalizar essa verdade, ocorre uma mudança tectônica na percepção. O foco se desloca do resultado para o processo, do sucesso visível para a excelência invisível. A virtude, ou arete, como os gregos a chamavam, torna-se o único bem verdadeiro. Em um mundo que valoriza obsessivamente os indicadores de performance e os símbolos de status, propor que a qualidade da nossa intenção e a retidão das nossas ações são mais valiosas do que o aplauso público é um ato de rebeldia silenciosa. A felicidade, ou melhor, a eudaimonia, deixa de ser algo que perseguimos no futuro, condicionada à aquisição do próximo carro ou da próxima promoção, e passa a ser uma consequência natural de viver em concordância com a razão e a natureza, aqui e agora. É a compreensão de que a paz não é a ausência de ruído, mas a presença de uma ordem interna que o ruído não pode tocar. Essa ordem interna é o que os antigos chamavam de ataraxia, a imperturbabilidade da alma. Não confunda isso com apatia ou falta de emoção. O sábio estoico não é uma estátua de pedra. Ele sente, ele ama, ele se engaja. A diferença é que ele não é escravo de suas reações automáticas. Quando o caos urbano ruge, quando as pressões do trabalho se acumulam como nuvens de tempestade, a mente treinada na filosofia mantém um centro de gravidade estável. Ela observa a provocação sem se tornar a provocação. Ela vê o insulto ou a falha não como uma tragédia pessoal, mas como dados brutos da realidade que devem ser navegados com sabedoria. É a habilidade de criar um espaço sagrado entre o estímulo e a resposta, e é nesse espaço que reside a nossa liberdade. A tecnologia encurtou esse espaço, exigindo reações imediatas, cliques rápidos e opiniões instantâneas. Recuperar esse intervalo, esse tempo de respiração mental, é recuperar a nossa humanidade. Nesta expedição pelo labirinto da existência moderna, também precisamos confrontar a nossa relação com o tempo. Sêneca, em seus diálogos sobre a brevidade da vida, nos alertava que não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito dele. Hoje, esse desperdício é industrializado. A economia da atenção minera nossos minutos como se fossem recursos infinitos, transformando nossa vida em uma série de fragmentos desconexos. A filosofia nos convida a olhar para a morte não com terror mórbido, mas como uma conselheira sábia. O memento mori, a lembrança de que somos finitos, atua como um filtro clarificador. Se você tivesse plena consciência de que seu tempo é limitado, gastaria horas discutindo com estranhos na internet ou se preocupando com a validação de pessoas que mal conhece? A consciência da finitude nos obriga a priorizar o essencial, a destilar a vida até sobrar apenas o que é verdadeiro e significativo. A verdadeira inovação, portanto, não está no último gadget lançado no mercado, mas na renovação da nossa perspectiva. É a capacidade de olhar para um arranha-céu e ver não apenas concreto, mas o esforço humano. De olhar para um engarrafamento e ver não um obstáculo, mas uma oportunidade para exercitar a paciência. De olhar para o silêncio e não sentir tédio, mas plenitude. Platão nos ensinou a desconfiar das sombras, e os estoicos nos ensinaram a suportar a luz. A jornada de saída da caverna culmina não no abandono da sociedade, mas no retorno a ela com novos olhos. O filósofo moderno não é aquele que se retira para o topo da montanha,
mas aquele que caminha pela avenida movimentada carregando a montanha dentro de si. Ele participa do jogo da vida, paga suas contas, constrói seus projetos, mas nunca esquece que tudo isso é o cenário, não o enredo. O enredo é a evolução da consciência, é a transformação do chumbo das dificuldades diárias no ouro da sabedoria. Cada frustração se torna um treino, cada obstáculo se torna o caminho. A ansiedade se dissolve não porque os problemas desapareceram, mas porque o sujeito que os encara cresceu. A mente deixa de ser uma folha ao vento, sacudida por qualquer brisa de circunstância, e se torna uma chama que consome tudo o que lhe é atirado, para brilhar mais forte. Essa é a robustez mental que a filosofia oferece, um sistema operacional à prova de falhas para a alma humana. Não é uma promessa de facilidade, mas uma garantia de sentido. Ao final dessa exploração, percebemos que as respostas que buscávamos nos pergaminhos milenares sempre estiveram apontando para o mesmo lugar, para dentro. A metrópole, com todas as suas luzes e sombras, é apenas um espelho ampliado da nossa própria psique. Se queremos curar a cidade, devemos primeiro curar o cidadão. Se queremos silenciar o ruído do mundo, devemos primeiro aprender a ouvir o nosso próprio silêncio. A vida consciente é, em última análise, uma vida de responsabilidade radical. É o entendimento de que somos os únicos guardiões da nossa paz. E que, independentemente do que aconteça lá fora, a chave da nossa liberdade sempre esteve, e sempre estará, em nossas próprias mãos. A filosofia não resolve os problemas do mundo, mas nos dá a coragem e a clareza para enfrentá-los sem nos perdermos no processo. E talvez, apenas talvez, ao mudarmos a nós mesmos, comecemos a projetar sombras diferentes na parede da caverna. Sombras que inspirem outros a também buscarem a luz. A busca terminou, mas a prática apenas começou. O amanhecer sobre a metrópole de concreto e vidro não traz apenas a luz do sol, mas a iluminação de uma nova compreensão sobre o que significa estar vivo no século XXI. Ao observarmos a silhueta dos prédios cortando o horizonte, percebemos que cada janela iluminada representa uma mente, um universo particular que luta, sonha e muitas vezes sofre em silêncio. A filosofia, longe de ser um refúgio para o escapismo, revela-se agora como a própria estrutura que sustenta a sanidade em meio ao caos. A verdadeira arquitetura não é aquela que desenha edifícios, mas a que desenha o caráter. Murilo, e com ele todos nós que habitamos este tempo frenético, descobre que a construção mais importante de sua vida não será feita de aço ou cimento, mas de princípios inabaláveis e de uma atenção disciplinada. A cidade deixa de ser um labirinto opressor para se tornar um vasto campo de treinamento para a alma, onde cada ruído, cada interrupção e cada desafio se transformam em halteres para o fortalecimento do espírito estoico. Neste estágio final da nossa jornada intelectual e espiritual, compreendemos que a liberdade não é geográfica. Não é necessário fugir para uma cabana isolada ou deletar todas as redes sociais para encontrar a paz, pois a paz que depende da ausência de perturbação é frágil e artificial. A verdadeira liberdade, aquela proposta pelos grandes mestres do pórtico e da academia, é a liberdade da própria mente em relação às suas reações automáticas. É a capacidade de receber uma notificação urgente e, antes de permitir que a adrenalina sequestre o sistema nervoso, interpor um momento de razão soberana. É o poder de olhar para a vitrine do consumismo desenfreado e dizer como Sócrates ao caminhar pelo mercado de Atenas: vejam quantas coisas das quais eu não preciso. Essa independência mental é o auge da sofisticação humana, um luxo que dinheiro nenhum pode comprar, pois é forjado no fogo da autodisciplina e temperado nas águas da reflexão constante. A integração do estoicismo na vida moderna culmina no conceito de amor fati, o amor ao destino. Não se trata de uma resignação passiva ou de um fatalismo derrotista, mas de uma aceitação entusiástica da realidade tal como ela se apresenta. O trânsito parado, o projeto rejeitado, a falha tecnológica, tudo isso deixa de ser motivo de lamentação para se tornar a matéria-prima da virtude. O filósofo urbano abraça o agora com uma ferocidade alegre, entendendo que desejar que a realidade seja diferente do que é, constitui a raiz de todo o sofrimento psicológico. Ao alinhar a vontade individual com o fluxo dos acontecimentos, a fricção interna desaparece. A energia que antes era dispersada em reclamações e resistência, agora é canalizada para a ação construtiva e para a criatividade. O indivíduo torna-se como um rio, que ao encontrar uma rocha, não briga com ela, mas a contorna,
mantendo seu curso em direção ao mar. Essa fluidez é a marca da sabedoria prática, transformando a rigidez da ansiedade na flexibilidade da potência. A caverna de Platão, revisitada sob a luz dos neons publicitários, nos mostra que as correntes que nos prendem são forjadas pelo nosso próprio desejo de aprovação e pelo medo de ficar de fora. A libertação final ocorre quando percebemos que as sombras na parede, sejam elas likes, status ou posses, não têm substância real. O mundo digital é uma ferramenta maravilhosa de conexão, mas um mestre terrível de servidão. A conclusão lógica dessa expedição filosófica é a retomada da soberania sobre a própria atenção. A atenção é o recurso mais escasso e valioso da era da informação, e protegê-la é um ato de rebeldia sagrada. Quando escolhemos onde focar, estamos escolhendo a qualidade da nossa vida. Olhar nos olhos de alguém durante uma conversa, contemplar a textura de uma parede antiga, ou simplesmente sentir o ar entrar e sair dos pulmões, torna-se um ato revolucionário de presença. A realidade, em sua forma bruta e não editada, é infinitamente mais rica do que qualquer representação pixelada. Assim, a dicotomia do controle se estabelece como a bússola definitiva para a navegação existencial. O que está sob nosso poder? Nossas opiniões, nossos impulsos, nossos desejos e nossas aversões. O que não está? A reputação, a riqueza, o poder e as ações dos outros. A clareza dessa distinção é o que separa o sábio do tolo, o sereno do desesperado. Ao internalizar essa verdade, o peso do mundo é retirado dos ombros. Não somos responsáveis pelo resultado final, apenas pela excelência do nosso esforço e pela retidão da nossa intenção. Como um arqueiro que se concentra inteiramente na técnica do disparo, mas sabe que uma vez que a flecha deixa o arco, o vento e a gravidade farão sua parte, aprendemos a encontrar satisfação na ação correta, independentemente do aplauso ou da crítica externa. Essa é a verdadeira invulnerabilidade, não a de quem não pode ser ferido, mas a de quem não pode ser quebrado, pois sua integridade reside em um lugar que a fortuna não pode tocar. A jornada de Murilo, que é a jornada de todos nós, não termina com uma resposta definitiva escrita em pedra, mas com uma pergunta viva que deve ser respondida a cada instante. Quem está no comando agora? A razão ou a paixão? A filosofia deixa de ser um livro na estante para se tornar o sistema operacional da consciência. A ataraxia, essa imperturbabilidade tão buscada, revela-se não como um estado de anestesia emocional, mas como uma clareza vibrante, uma prontidão para agir com justiça e bondade em um mundo que muitas vezes carece de ambas. O silêncio que buscávamos não é a ausência de som, mas a ausência de ruído mental. É possível encontrar o silêncio no meio de uma avenida movimentada, assim como é possível estar ensurdecido pelo barulho dos próprios pensamentos em um quarto isolado. O templo está dentro. A acrópole é interna. E é lá, nesse espaço inviolável, que a verdadeira vida acontece. À medida que o sol se põe sobre a cidade, pintando o céu com tons de laranja e roxo que rivalizam com qualquer filtro digital, percebemos que a beleza sempre esteve acessível, esperando apenas por olhos limpos de distração para ser apreciada. A vida consciente é uma celebração do ordinário, a descoberta do milagre na rotina. Lavar a louça, caminhar até o trabalho, ouvir um amigo, tudo se reveste de uma dignidade solene quando feito com totalidade. O mito da caverna se dissolve não porque fugimos dela, mas porque trouxemos a luz do sol para dentro. As sombras perdem seu poder de assustar quando conhecemos a fonte da luz. A ansiedade, antes um monstro devorador, torna-se apenas um sinalizador, um lembrete para voltarmos ao centro, para respirarmos, para recordarmos que somos poeira de estrelas, contemplando a eternidade por um breve e precioso momento. Portanto, a conclusão desta exploração não é um ponto final, mas uma reticência convidativa. O manual de sobrevivência para a alma moderna foi lido, mas agora precisa ser vivido. A teoria deve se tornar carne, o pensamento deve se tornar gesto. A filosofia moderna, enraizada na sabedoria antiga, nos entrega as chaves das algemas que nós mesmos colocamos. A porta da cela sempre esteve aberta, só precisávamos levantar a cabeça e caminhar. E agora, ao darmos o primeiro passo para fora da caverna mental, não encontramos o vazio, mas a plenitude. Encontramos a nós mesmos, não como perfis em uma rede, mas como seres humanos complexos, falhos e magníficos,
capazes de razão, de amor e de transcendência. O ruído do mundo continuará, as demandas da metrópole não cessarão, mas nós mudamos. E quando nós mudamos, o mundo inteiro muda conosco. A busca pelo silêncio terminou, pois descobrimos que nós somos o silêncio que observa o barulho. A expedição foi um sucesso não porque chegamos a um novo lugar, mas porque aprendemos a ver o antigo lugar com novos olhos. A vida, em sua essência mais pura, começa agora. Se você quer blindar sua mente contra o caos moderno, deixe o like e inscreva-se para dominar o estoicismo urbano.